E se amanhã começasse uma terceira guerra mundial? O que será que ia acontecer com o teu dinheiro, com a tua casa e com o teu emprego? Se pensas que Portugal está longe demais para sentir o impacto de uma terceira guerra mundial, pensa outra vez. Na realidade, os mercados até já estão a reagir. Neste vídeo vais perceber como é que uma guerra à escala mundial pode afetar Portugal e os portugueses e o que podes fazer agora mesmo para começar a proteger o teu futuro e as tuas finanças. Antes de mais, é preciso perceber que este vídeo não é sobre pânico. Na realidade, este vídeo é sobre preparação. Porque a história é bastante clara. Sempre que o mundo entra em conflito, isso afeta o mercado e as nossas finanças. Na realidade, é mais cedo do que nós imaginamos. As guerras modernas, na realidade, já não se travam apenas com armas. Lutam-se com sanções, energia, mercados e informação. Isso significa que os efeitos económicos não ficam apenas presos ao campo de batalha. Portugal pode estar longe do campo de batalha, de onde caem as bombas, mas na realidade faz parte de blocos económicos e militares que o colocam no meio de qualquer reação global. Por isso hoje vamos analisar como é que os mercados se comportam em tempo de guerra, quais os efeitos que podem chegar a Portugal e, mais importante de tudo, como é que nós nos podemos preparar financeiramente para o que aí vem. Por isso, deixa o teu gosto, subscreve o canal e vamos conversar um bocadinho sobre uma possível terceira guerra mundial e os efeitos que podem surgir. Sempre que há um conflito internacional, os mercados entram num estado máximo de alerta. A primeira reação é simples: pânico. Os investidores vão fugir do risco, as ações vão cair, as criptomoedas podem desvalorizar e os setores mais frágeis são os que mais sofrem. O capital corre para aquilo que o mercado chama de ativos de refúgio. Coisas como o ouro, o dólar e até dívida de países que são considerados seguros. Na invasão da Ucrânia, por exemplo, o S&P 500 caiu cerca de 7% apenas num dia. O petróleo subiu bastante e o preço do gás natural disparou. E o trigo, que é uma das principais exportações da Ucrânia e da Rússia, atingiu máximos históricos. Este padrão é algo que se repete sempre. Primeiro veio o choque e depois uma reavaliação. Setores como a defesa, a energia e a agricultura tendem sempre a valorizar. Empresas de cadeias logísticas diversificadas tendem a adaptar-se, mas quem está mal posicionado perde sempre. O mais importante perceber é isto: as guerras fazem o dinheiro mudar de sítio. E quem entende este tipo de movimento consegue proteger-se e até muitas das vezes aumentar o seu património. Portugal pode não estar diretamente envolvido no conflito, mas não está isolado. Faz parte da União Europeia, da NATO, da zona euro. Isso significa que qualquer tensão internacional tem reflexos internos. O primeiro impacto é o comércio. Quando há guerra, o comércio internacional trava. Países importadores têm tendência a ficar mais cautelosos, as exportações caem, empresas portuguesas que vendem para fora do país tendem a sofrer quedas. O segundo ponto é a inflação. Energia, alimentos, transportes, tudo encarece. O gás natural, essencial para grande parte da produção de energia em Portugal, torna-se mais caro. Os combustíveis vão subir e quando isso acontece, tudo à volta dos combustíveis também tende a encarecer. O Eurobarómetro indicou que mais de 60% dos portugueses já sentiu os efeitos da guerra da Ucrânia. Num cenário de guerra mundial, este número só tende a expandir e aumentar. O terceiro impacto é o mercado de trabalho. Com margens mais apertadas, as empresas vão começar a reduzir custos. Isso significa basicamente cortes em pessoal. As PMEs, que representam a maioria do tecido empresarial português, ficam especialmente mais vulneráveis. O quarto acaba por ser as finanças públicas. Mais instabilidade leva os governos a gastarem mais em defesa, apoios sociais e em gestão de crises. E quando um Estado gasta mais, a dívida sobe. O resultado? Pressão fiscal sobre os cidadãos, mais impostos, cortes, austeridade disfarçada. Aqui em Portugal podemos não ouvir bombas, mas os seus efeitos fazem eco nas contas das famílias portuguesas. E se o conflito escalar? E se um país da NATO for atacado? O artigo 5 do tratado é bastante claro. Um ataque a um país da NATO é um ataque a todos. Portugal, como membro da NATO, teria obrigações militares e logísticas. Já existe pressão para que o país aumente os gastos com defesa em cerca de 2% do PIB, o que representa mais de 1.000 milhões de euros anuais. Este dinheiro terá que vir de algum lado. Impostos, dívida ou mesmo cortes noutros setores. Além disso, as bases militares dos Açores, pela sua posição estratégica no Atlântico, ganham uma grande importância. Isso coloca Portugal no radar de decisões geopolíticas muito importantes. E claro que os investidores internacionais têm os olhos postos nestas situações. Mais envolvimento militar pode significar mais risco económico. Isso pode afetar o rating da dívida, os juros exigidos pelo mercado e também a confiança geral no país. Numa guerra moderna, as linhas da frente
podem ser invisíveis, mas os custos são bem reais. Perante tudo isto, a pergunta é simples. O que é que se pode fazer? O primeiro ponto é criar um fundo de emergência. Se ainda não tens, começa por aqui. Reserva o suficiente para cobrir 6 meses do teu custo de vida. Num cenário de instabilidade, isto dá-te margem para conseguires reagir e não entrar em desespero. O segundo ponto é diversificação internacional. Evita concentrar todos os teus investimentos, seja só nos Estados Unidos, seja só na Europa ou seja só em Portugal. Considera ETFs globais, fundos que incluam os Estados Unidos, Europa, mercados asiáticos. Diversificação geográfica reduz o risco específico de cada região. O terceiro ponto é ativos de refúgio. Obrigações do Tesouro dos Estados Unidos ou da Alemanha são vistos como seguros, bastante sólidos. Podem até não render muito, mas oferecem estabilidade à carteira. O quarto ponto é o ouro. Historicamente, o ouro tende a valorizar em tempos de crise. Ter 5% do teu portfólio em ouro pode funcionar como uma proteção. E esta proteção é contra as quedas severas dos ativos que muito provavelmente vão cair. O quinto são os ativos reais. São ativos como o imobiliário, a energia e terrenos agrícolas. São menos voláteis e mantêm o valor mesmo nestes cenários mais extremos de maior intranquilidade. O sexto ponto é uma liquidez física. Não precisas de exagerar, mas ter algum dinheiro em notas, dinheiro físico, pode ser útil em situações de emergência, como por exemplo o que aconteceu agora quando tivemos o apagão. Com problemas de sistemas bancários, falhas de eletricidade ou mesmo na rede, o que pode acontecer, 100 euros por pessoa durante 72 horas podem fazer muita diferença. A preparação financeira não é um luxo, é uma ferramenta para a tua liberdade e para a tua segurança. E quem começa a organizar-se agora, com tempo, pode atravessar períodos difíceis com mais controle e menos ansiedade. Portugal pode estar longe das guerras, mas os mercados em Portugal e no mundo vão reagir a isso. Inflação, energia mais cara, instabilidade. Isso tudo são sintomas de um mundo em tensão. E numa altura em que os conflitos se sentem primeiro no bolso e que depois aparecem nos jornais, estar informado é essencial. Porque não se trata de prever o futuro, trata-se sim de estar preparado para ele. As guerras não pedem permissão para começar, mas a tua preparação, a única pessoa responsável por ela e que pode tomar essa decisão és tu. A economia portuguesa pode ser relativamente pequena, mas está inserida num contexto económico mundial. E quando esse sistema treme, todos sentimos o efeito. A boa notícia é que tu ainda vais a tempo de reagir. Não para a crise em si, mas para não seres apanhado desprevenido por ela. Se achas que este tipo de conteúdo pode ser interessante e para aprofundar mais, para trazer outros temas semelhantes a este aqui no canal, escreve aqui em baixo, quero o guia da guerra e eu vou trazer mais vídeos que possam ser de interesse para um contexto como este. Portanto, já sabes, deixa aqui o comentário se achas que este vídeo pode ser interessante, subscreve o canal, deixa o gosto e também tens aqui um e-book em baixo que te vai ajudar a ter algumas noções de como as coisas podem funcionar em termos de finanças pessoais. Portanto, é um grande ponto de partida para uma situação como esta. Fica aqui disponível também para ti, já sabes, vemos no próximo vídeo.